Olá, pessoas, vamos para a aula de português de hoje. A nossa aula de português de hoje é uma produção de texto, tá? Bom, vamos retornar aí na página 15 da apostila, onde tudo começou. Lembram lá do caso, o sumiço das carteirinhas da turma dos detetives mirins? Então, tudo começou aí, aonde ele deu aí para vocês várias dicas que vocês recortaram, montaram aí na prateleira, como a imaginação de vocês pediu, como vocês quisessem. E na página 16, ele pediu para você preencher aí a plancheta com as data, horários, os acontecimentos e os suspeitos, analisando cada foto que foi colada, correto? Bom, depois disso, eles pediram para vocês montarem aí uma produção de texto em cima desses fatos, desses acontecimentos. Muitos fecharam o caso, muitos acharam que tinha encerrado o caso, mas elementar, meu caro aluno. Na página 30, surge aí um novo personagem para esse caso, uma nova personagem aí que vocês tiveram que criar. Ela poderia ser homem, mulher, e ela seria um detetive que mostraria para vocês que tudo que vocês resolveram lá no início, lá naquele texto que vocês criaram no caderno, que vocês estavam errado. E aí ela reforça a frase lá do começo do bimestre, onde que fala que a vida do detetive é como um quebra-cabeça, que monta e desmonta. Então, olha só, vocês montaram todas as pistas, fecharam o caso, encerraram. Só que agora ela chegou para mostrar para vocês que estava tudo errado, que vocês vão ter que desmontar esse quebra-cabeça e começar tudo de novo. Ok? Então, vocês criaram aí a sua personagem, deram nome para ela, habilidade, o que ela melhor tem nas investigações dela, ok? Bom, na página 34, ela pede para vocês criarem um suspeito, um novo culpado aí. O que foi que vocês fizeram? Desenharam e na página 35 vocês fizeram anotações dessa pessoa que vocês criaram. Por que ele surgiu no caso? De onde ele apareceu? Ele é conhecido de alguém? Ele apareceu em que momento da história? Por que vocês agora estão achando que ele é o suspeito ou o culpado do caso? Lembram que vocês fizeram esse registro na página 35. Bom, aí esse caso ficou um pouquinho parado e nós estudamos aí no decorrer desse caso que estava sendo investigado. Lembra que a gente não podia esquecer dele em um minuto, porque a apostila toda ela veio falando o quê? Sobre várias histórias aí de investigação. Então, ela nos mostrou o sumiço das galinhas no galinheiro, onde que era um texto narrativo, investigativo, com diálogo entre os seus personagens, onde o narrador era o próprio culpado, lembram? Depois, vocês tiveram aí o caso dos 3 gravetos, que era o sumiço de uma joia da princesa, e que aí o detetive deu 3 gravetinhos para os 3 suspeitos, e aí ele, através de um truque que ele fez, ele descobre quem é o verdadeiro culpado. Teve lá também o caso do sumiço da coroa do rei, aonde tinha os sentinelas, que eram os culpados, e aí tinha o truque lá do galo, pôr a mão no galo, e aí ele terminou descobrindo. Então, são todos textos narrativos, textos investigativos que tinham suspense, mistério, que foi desvendando o mistério aos pouquinhos até chegar na conclusão do caso. Bom, quando foi ontem, vocês fizeram na página 50 e 51 um apanhado geral aí no mapa mental dos pontos principais
que não pode faltar na sua história. Então, você reuniu aí, tinham 6 balões e vocês pregaram as ideias principais da história. Então, aí, eu não sei o que vocês... Algumas crianças me mostraram o que foi que escreveram nessas ideias principais. Teve bastante que não me mandou, então eu não sei o que vocês, a maioria escreveu. Então, vocês aí fizeram nesse mapa mental o que não vai poder faltar na sua história. E, além disso, vocês fizeram na página 52 um rascunho da história de vocês. E eu ainda pedi para vocês criam em tópicos, como se fosse um texto de listagem. O que vem em primeiro fato, segundo fato, terceiro fato, só em tópicos. Por quê? Hoje, na aula de hoje, na página 53 e 54, vocês vão pegar todas essas ideias reunidas, esses personagens novos e vão criar o texto narrativo de vocês. Onde vocês podem ser o narrador, porque vocês fazem parte dessa investigação. Lembra que vocês também são detetives. Quem pode narrar essa história também pode ser o culpado. Lembra lá daquele texto que nós estudamos, onde que o próprio narrador era o próprio culpado do roubo das galinhas? Também pode. Pode ser também a detetive que entrou no caso, né? A nova detetive. Então, vocês vão escolher aí quem vai narrar a história de vocês. Lembrando que a história de vocês, elas precisam ter um início, meio e fim. E vocês têm vários dados para isso, porque os dados começam lá na página 16, tá bom? Então, vão percorrendo aí a apostila de vocês, recolhendo todas as informações que vocês foram coletando até essa página para vocês criarem essa sua história, tá? Muita coisa muito importante em qualquer produção de texto é a pontuação, tá? Então, olha só, nós já vimos que a pontuação, ela dá emoção para nossa história. Então, ela precisa aí de uma vírgula, ela precisa de um ponto de exclamação, ela precisa de um ponto de interrogação, esse meu parágrafo. Lembrando que nos diálogos eu preciso ter o quê? Travessão para indicar a fala do meu personagem. Mas precisa ter o diálogo entre as personagens? Precisa, porque elas precisam trocar informação aí, né? A gente viu em todos os textos aí que nós estudamos, havia esse diálogo entre os personagens. Então, é obrigatório, tá bom? E que mais? Esses assuntos, eles precisam ter coerência. Lembra lá do mapa mental? Que todos os fatos da história estão ligados entre eles a partir da hora que as crianças recebem a carteirinha, né? Olha só. A partir da hora que elas recebem até o desfecho da história, todos eles estão ligados. O que isso quer dizer? Que meu texto precisa ter uma coerência. Eu não começo falando do sumiço das carteirinhas e resolvo o caso de uma galinha desaparecida. Eu vou começar com o sumiço das minhas carteirinhas e vou terminar com a solução desse mistério do sumiço das carteirinhas. Então, é isso. Elementar, meu caro aluno, vamos aí mão à obra e criar essa história aí bem criativa, coletando todos esses dados que vocês, como detetive, tiveram organizado aí dentro da apostila de vocês nesse decorrer dessa primeira unidade, ok? Então é essa, boa sorte aí e boa investigação.